Agora, Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Um programa que fala sobre a instituição e mostra os cuidados com os pacientes oncológicos sem possibilidade de cura física. Apresentação: Eduardo Sutini. E muito boa tarde, meus fraternos e minhas fraternas. Mais uma tarde com Vozes da Casa de Francisco Acolhimento Hospice. Aos padrinhos e madrinhas de leito, aquele abraço fraterno. Muito obrigado a vocês que souberam, participando da nossa campanha do 13º salário. Hoje aqui ao meu lado, Hernani Costa Mendes, da Fiocruz. Ana Paula Bragança, também da Fiocruz. E nós vamos falar de uma coisa muito importante, uma vitória, né, gente? Com certeza. É uma vitória, né? Eu tô Hernani, a Ana, sobre a lei 8425, e já eles vão explicar que lei é essa para você ouvinte, tá bom? Que assim eu tô aqui louco para ouvi-los, tá bom? Mas eu estava falando justamente dos padrinhos e madrinhas de leito que têm nos ajudado, porque, gente, a gente não teve evento esse ano. E todo ano nós fazemos um evento para 13º salário dos nossos funcionários e férias, né, de final de ano. Férias de final de ano e início de ano. E geralmente é um evento bem grande, 600 pessoas. Então a gente tem o nosso querido André Trigueiro, um grande beijo, né? Todos os Carlinhos Conceição, todas as pessoas que são públicas, né, que apoiam a Casa de Francisco Acolhimento Hospice, né? E esse ano não deu, porque muita papelada, né, Hernani? Você vai entender. Primeiro trabalhando com os hospitais federais do Rio. Depois, trabalhando, fazendo com que a Casa de Francisco Acolhimento Hospice tenha mais autonomia. Então a gente está mexendo com uma papelada danada para que no futuro a gente se torne uma unidade hospitalar. Então esse ano foi de muita batalha para nós, porque vocês, como nós, paliativistas, aqui é o programa Voz da Casa de Francisco, passa a informação, né? Mas muita gente necessitando de cuidado paliativo sem saber aonde ir, aonde ter. Então, em janeiro, vocês estão sabendo de primeira mão, e se quiserem participar, a Casa de Francisco Acolhimento Hospice vai lançar sua primeira campanha de voluntariado para a sua própria equipe multidisciplinar. Tá? Médicos, pessoal de capelania, todo mundo aí que se enquadra ou que queira se enquadrar, porque eu acho que nós pensamos igual, senão não tem problema, que todos somos adultos, né? Mas assim, creio eu, na minha expectativa e do que eu vejo, que cuidado paliativo é para todos e deve ser difundido para todos, né? Então eu tenho cuidadoras na Casa de Francisco Acolhimento que gostariam de ser paliativistas, mas não podem, porque tem que ser às vezes enfermeira, ou tem que ser assistente social, ou tem que ser, assim, para ter uma certa certificação, digamos assim, né? E aí eu comungo dessa história, porque a gente vive isso na Casa de Francisco Acolhimento, respira isso eu já pelo menos há 25 anos, já moleque dentro da unidade HC4 do INCA, começando como a Casa de Francisco, que é o nosso centro espírita, que fica em Copacabana, que é a casa mantenedora do Hospice, Casa de Francisco Acolhimento, né? Sempre digo aqui aos ouvintes que a Casa de Francisco Acolhimento Hospice, ela não tem visita pública, tá, gente? Primeiro, acordo que a gente tem com alguns hospitais, via convênio ou via demanda, a identidade, a preservação, claro, daquela identidade, daquela patologia, e lembrando sempre que Hernani e Ana Paula também vão saber até melhor do que eu, mas
a psique, né, de um paciente em cuidado paliativo ou em finitude, que infelizmente, né, a gente ainda chegam para nós, né, a gente é um hóspice, mas acaba a gente sendo mais uma casa de finitude do que de oferecendo um trabalho de hóspice, porque acaba chegando muito tarde para nós, né? Então, perdi o que eu tava falando. Me ajuda aí, Hernani. Da questão do voluntariado. Não, eu tava falando uma outra coisa agora aqui, peraí. Ajuda aí, ouvinte, liga aí e me lembra. Peraí que eu vou lembrar, tem tempo. Peraí. Ah, sim, que chega no final da vida, né? Já no final da vida. Acho que foi. Começou falando com voluntariado. Aqui não tem visita pública. Lembrei. Isso aí, queridos. Não tem visita pública, porque muita gente, Hernani e Ana, muita gente tem bom coração, quer estar lá, visitar, mas não entende que o pensamento, a psique de uma pessoa que está em tratamento de cura é uma, e uma pessoa que está que sabe que não tem mais possibilidade de cura é outra. Então, por exemplo, cabe muito bem, tipo assim, médicos da alegria para quem vai se curar, para quem vai receber alta, para quem tá feliz, olha, sua alta tal dia. Agora, para aquela pessoa que recebe um diagnóstico, que é encaminhado para uma unidade ou uma coisa que vai tratar paliativamente, recebe, porque cuidado paliativo não é, a gente já sabe isso, atestado de morte, não é nada disso. Mas a pessoa, e por isso que a gente está aqui desmistificando tudo isso para a população, mas a pessoa recebe um diagnóstico desse, a cabeça muda completamente. E aí ela começa a viver aqueles famosos 5 estágios, né? E às vezes ela não quer nem ver a gente. Sabe? Ela não quer ver. Ou ela tá com uma ferida exposta, um tumor, né? Já exposto, muito. Então, o Hernando tira na minha voz aqui, gente, já puxando o microfone, tá louco pra falar? E aí. Então é por isso, gente, tá? É por isso que a casa não é aberta ao público, pra gente respeitar, porque é um hóspede, ele é a casa dele. Então eu sempre brinco assim, imagina o Hernando, olha, tô com esse casal lindo aqui, né? Entreguei. Tô com esse casal lindo aqui. O que acontece? Aí a Ana Paula chega e fala assim, Edu, passa lá em casa de manhã cedo, mas bem cedinho, tomar um cafezinho comigo, vamos supor que a gente é vizinho. Mas o Hernani tá dormindo lá no quarto dele. De repente, a Ana Paula chega lá, vamos lá ver o Hernani no quarto. Pô, tá o Hernani lá, aquela cara de sono, daquela samba canção, usando uma semana, né? Ele vai chegar, peraí, Eduardo, pô, peraí, ô Ana Paula, invadiu, né? Poxa, é isso, né? Poxa, eu tenho hóspedes que andam naturalmente, como estão em casa. Sim. É um hóspede. Né? Às vezes com aquele fraldão, né? Porque não quer botar uma bermudinha. Não, eu tô dando de fraldão mesmo, sabe? Aí chega alguém lá, então, pra ir, às vezes até pra fazer doação e tudo. A gente sempre fala isso, então a gente esclarece e deixa isso muito bem esclarecido, tá, gente? Porque a nossa idoneidade, vocês podem acompanhar pela minha ficha, pelo meu passado, algumas coisas me condenam, mas não nessa área. E acompanhar a instituição, a Casa de Francisco, né? Lá em Copacabana, já há 20 anos que nós temos o nosso centro, ou um pouquinho mais, estou entregando aqui um pouquinho da minha idade também, e 5 anos com o sonho realizado, né, de cuidar dessas pessoas que precisam, e se Deus quiser 2020 com muita coisa nova, né? E a gente vai chegar a ser esse hospital para atendimento e cuidado paliativo, sim, e a gente vai conseguir essas pessoas que a gente precisa, sim, para poder dar dignidade em todos os sentidos, não só de desencarne ou de morte, mas também de cuidados paliativos para aquelas pessoas que hoje ainda não têm acesso, porque eu acho que tem que chegar a hora da gente parar de falar e agir. Então foi quando eu cheguei e vamos agir, e fundamos o Hospice, né? Nos conveniamos à unidade do INCA HC4 e começamos a trabalhar. Hoje, 5 anos depois, atendendo particular, quando eu digo particular, não é pagando não, é fora dos hospitais, tá? Com médicos voluntários. E com convênio com os hospitais federais do Rio de Janeiro. Quer dizer, crescemos bastante e vamos crescer ainda mais para ser esse futuro Hospital Francisco de unidade plena de cuidado paliativo, oncológico, ou quem sabe outras patologias, só depende de você, que é médico, enfermeira, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, capelã, dá uma ligadinha pra gente que a gente vai conversar em 2020, tá bom? E
Novamente agradecendo aos padrinhos e às madrinhas que, como nós não fizemos o evento, estão doando aí em dobro as suas contribuições, porque a gente teve que tirar do caixa, Hernani, uma quantia significativa do nosso fundo de reserva, hein, Paulinha? E com isso a gente precisa repor, porque foi o único ano, nesses 5, que a gente não fez o evento. Por causa dessa tramitação mesmo, de papelada e tudo. Então, a gente vai seguindo nesse caminho e vamos precisar de mais padrinhos, então, para apadrinhar o leito, 3209-1811, 3209-1811, ou ligar aqui para a Sheilinha, pro 3386-1400, e quem tiver pergunta pode ligar ou fazer pelo WhatsApp pro Dr. Hernani e para nossa querida Ana Paula Bragança, tá bom? Eu vou pedir para que a Ana Paula se apresente um pouquinho, logo seguido do nosso Hernani, e a gente dá a entrada no assunto, tá bom? Então, Ana, fala um pouquinho de você, o seu trabalho, para que os ouvintes possam te conhecer melhor. Boa tarde, obrigada mais uma vez, Eduardo, pelo convite. O prazer sempre meu, gente. É muito importante para a gente falar sobre os cuidados paliativos e meu lugar de fala, né? Hoje eu atuo na Fiocruz, no grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos, no qual eu coordeno junto com o Hernani. Nós temos algumas atuações, que é a área da pesquisa, a área da educação e a área da política. Por isso que também a gente veio conversar. Hoje aqui sobre a Lei 8425. Exatamente. E para a gente é muito importante que a população tenha esse conhecimento, né? Não adianta só ter a lei, mas é importante tirá-la do papel. Né? Uhum. Então acho que esse papel que a rádio está fazendo é de suma importância para auxiliar não só os gestores, mas os profissionais e também a própria população que precisa. Né? A questão do acesso, como você mesmo falou. Né? Do acesso, né, gente? A gente precisa ajudar. E a gente, para saber onde procurar e saber o que é, a gente precisa desses veículos. E desmistificar muita coisa que ainda tem, né? Muitos mistérios, né? Exatamente. Senhor Hernani. Olá, boa tarde a todos. Mais uma vez, Eduardo, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E parabéns aí pelo compromisso com essa capacidade, essa responsabilidade de cuidar, né? Cuidar do outro. Eu acho que a nossa sociedade, a nossa comunidade precisa cada vez mais de pessoas com esse compromisso ético, espiritual e até existencial de cuidar do outro, né? Nós só conseguiremos ser mais felizes no dia que a sociedade começar a cuidar, né, um do outro. Gente, cheguei Isso é arrepiado, extremamente aqui. importante. Então, nessa esteira, né, a gente está aqui novamente para conversar com vocês sobre uma questão de direito humano, uma questão de acesso à saúde. Então, acesso aos cuidados paliativos é um acesso fundamental do ser humano. E acesso à saúde é uma coisa que está consagrada na nossa Constituição Federal. Então, todos deverão ter acesso à saúde e, no nosso caso específico aqui, deverão ter acesso aos cuidados paliativos. Muito bem. Só para lembrar o ouvinte, que a gente já tem um tempinho, ou você ou a Ana, explicar novamente, que a gente já está aqui há 3 anos de rádio falando sobre cuidado paliativo, né? Mas é sempre bom quem está ouvindo agora, às 14 horas e 14 minutos, né? Quem botou aí no rádio agora, fiquem à vontade. O que são ou o que é cuidado paliativo? Fiquem à vontade. Cuidados paliativos é uma abordagem da área da saúde que tem preocupação de cuidar de pessoas que têm doenças que ameaçam a continuidade da vida. Então, hoje, qualquer doença, inclusive as doenças agudas, tipo AIDS, né, uma infecção aguda, viral, pode ameaçar a continuidade da vida de uma pessoa. Então, quando se fala em cuidados paliativos, se fala no cuidado que vai ser destinado a essas pessoas que têm diagnóstico de doenças sérias, graves, podem ser crônicas, que ameaçam a continuidade da vida. Então, doenças que têm uma tendência a cronificar e doenças que não respondem mais ao tratamento curativo. Então, esses pacientes precisam
continuar sendo cuidados. Esse cuidado, como não é um cuidado curativo, ele é conhecido como cuidado paliativo, que tem o objetivo de fazer o manejo e o controle de sintomas físicos, emocionais, espirituais e até existenciais, com o único objetivo, salvaguardando a dignidade das pessoas que sofrem com suas doenças crônicas, evolutivas e até terminais. Então, Hernani, a gente pode esclarecer para o público que se eu, você, Ana, recebermos um diagnóstico para um tratamento paliativo desde o início de uma doença que esteja enquadrado nisso tudo que você falou, não é sinal que nós vamos morrer, né? Claro que não, né? Porque morrer todo mundo vai, né? Na verdade, assim, o ideal é que no diagnóstico a pessoa comece o tratamento curativo e o paliativo. Ou seja, então, os dois juntos. Os dois juntos. À medida que o curativo não vai respondendo, vai aumentando, então, o atendimento em cuidados paliativos. Ou seja, visando mais no bem-estar, né, do paciente, né? Lá na nossa casa a gente não chama paciente, chama de hóspede, né? Ele é nosso hóspede. Para vocês que trabalham na saúde e tudo, é paciente, né? Sim. Então é isso, visando mais o conforto e como ele vai conviver com aquela doença o tempo que ele tiver. Exatamente. Né? Porque eu já tive um hóspede que aparentemente iria, né, passar pelo fim de vida com câncer e não foi assim, né? E estava em cuidado paliativo, com uma outra coisa, uma outra história que não tinha nada a ver com isso, tá? Hernani ia falar alguma coisa? Você pode. O interessante é que assim, os cuidados paliativos, ele olha para o paciente e para a família. Então, não necessariamente o paciente vai receber o tempo todo um acompanhamento em cuidados paliativos. Então, à medida que a doença vai respondendo, o tratamento curativo vai respondendo, ele vai tendo o cuidado paliativo na necessidade dele. E da mesma forma, a família. Sim. Então, mesmo que ele esteja em algum lar, em algum abrigo, ele precisa de um suporte para essa família que está ali também tendo uma gestão de um sofrimento, né? Uma perda de um paciente, de um familiar do seu convívio. Entendi. Então, isso é importante. Bom, ouvinte, se tiverem alguma dúvida, podem ligar para o 3386-1400, que a Sheilinha vai trazer essa dúvida, o Hernani, eu, a Paulinha, vamos tirar essas dúvidas aqui, tá bom? Eu tinha uma pergunta para fazer, mas eu acho que vamos continuar na questão dos cuidados, né? A Ana falou aqui, um lar ou uma... Como é que fala, Ana? Você falou? Um abrigo, uma casa de apoio ou um hospice. É bom a gente trazer essa cultura para o Brasil, né? Porque somos... Eu não sei se ainda estamos no ranking, não sei se você tem esse dado ainda, Hernani, ou vocês, mas o último censo que eu tive de dados, a gente estava em 43º. Ainda não mudou, né? Em qualidade de morte, em qualidade de cuidados paliativos e tudo. Mas muita coisa vem mudando. Então eu vou começar com... Antes da gente entrar na lei... eu falei, né? Não, mas eu já tinha falado. Lei 8425, que a Ana vai explicar, o Hernani também. Mas antes de eu falar isso, eu quero saber outra coisa. Como é que tá... a questão das vitórias, Hernani e Ana, na questão, assim, no corpo docente, porque você falou que está lá na gestão dos cursos na Fiocruz, né? Isso. Hernani também. Mas como é que está isso, assim, a nível de faculdade de medicina, faculdade de enfermagem ou técnicos? Já existe uma cadeira, já é obrigatório, não é obrigatório? Como é que está isso? Já teve uma vitória efetiva nessa área? Não, ainda não. Nós temos no Brasil mais de 300 faculdades de medicina e poucas delas você vai encontrar a disciplina de cuidados paliativos. E na modalidade de optativas ou opcionais. Elas não são obrigatórias, né? Eletivas. Isso. E nas outras faculdades da área da saúde, você também já observa alguma coisa nesse sentido, a introdução da disciplina em cuidados paliativos, em vários cursos de enfermagem, você já tem a presença dessa disciplina, assim como em outros cursos da área de saúde, mas ainda não é obrigatório. Até porque tem uma corrente que acredita
que não deveria ter uma disciplina, uma matéria específica de cuidados paliativos nos cursos de graduação. Mas se não houver, como é que o médico que não é paliativista vai entender o paliativista? O que a gente tem? O que está crescendo muito no Brasil? Os cursos de especialização, os cursos de pós-graduação. É bem verdade que hoje a gente encontra os cuidados paliativos na crista da onda, né? Todo mundo fala hoje de cuidado paliativo, todo mundo quer ser paliativista, mas isso não é novo na nossa realidade brasileira. Os cuidados paliativos, eles entram na Lei Orgânica do SUS em 1998. Uhum. Então, desde 1998... os cuidados paliativos estão consagrados na nossa lei da saúde. Agora, eles nunca tiveram uma janela de oportunidade para virar uma política pública. Uhum. Estava lá, prescritos, mas até então nunca tiveram uma janela de oportunidade para virar uma política pública. Por que hoje está virando? Porque hoje virou uma questão de saúde pública. A demanda social está aumentando muito, está ocorrendo um fenômeno na nossa sociedade, né, que é a transição epidemiológica e a transição demográfica, onde você observa um aumento das doenças crônicas evolutivas, com diminuição das doenças agudas, e paralelamente a isso você tem um aumento da idade da população. Hoje se vive mais. Se você vive mais, você tem mais possibilidade de adoecer mais. E possivelmente de uma doença crônica, evolutiva e progressiva. Então, se você tem a população envelhecendo e adoecendo, você vai ter que oferecer um tipo de cuidado para essa população que não é, para além do cuidado curativo, seria um cuidado paliativo, porque a maioria dessas doenças crônicas progressivas não tem cura. E, por outro lado, elas trazem um nível, um grau de complicação muito grande para o seu portador. Então, o cuidado paliativo seria basicamente para cuidar dessas pessoas com essas doenças, com as suas complicações. Exemplo disso, você tem um paciente que tem pressão alta, que não cuida, faz um AVC e fica hemiplégico. Não existe remédio nenhum que cura esse lado paralisado desse paciente. O que ele precisa, a priori? Ele precisa de reabilitação. Se a doença dele não tem cura, AVC não tem cura, não é isso? Ele precisa de cuidados paliativos onde seja focado, tá, a reabilitação. Entendi. Então você pode fazer reabilitação dentro dos cuidados paliativos. A bem da verdade, Eduardo, eu gosto muito de falar isso nas minhas aulas, que é o seguinte: todo profissional da área de saúde, ele tem como ética, moral e deontológica cuidar das pessoas. Nós se formamos para cuidar das pessoas, independente do tipo de cuidado que eu vou oferecer. Então, o meu trabalho, se você perguntar, Hernani, você trabalha fazendo o quê? Eu vou responder, eu trabalho cuidando das pessoas. E o cuidado que eu ofereço às pessoas se chama paliativo. Muito bem. Acho que está bem esclarecido, né? Quer acrescentar alguma coisa, Paulo? Não, estou perfeito. Tá perfeito? Perfeito. Ok, a gente vai pro comercial e a gente volta já já. E aí sim a gente vai falar da Lei 8425. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz. Aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro e seus seguidores nas redes sociais, renovamos o convite amoroso da espiritualidade em favor da divulgação da doutrina espírita, garantindo a permanência da Rádio Rio de Janeiro no ar.
Comprometa-se conosco nessa missão, em conjunto com as pessoas que já fazem parte do Clube da Fraternidade. Inscreva-se já através do telefone 0 operadora 21 3386 1422, 3386 1422, ou pelo site www.radioriodejaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 3386 1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Os acontecimentos da vida humana esclarecidos através dos princípios espíritas você encontra no programa Analisando os Fatos, com a minha apresentação, Eduardo Araújo, sempre com um convidado especial. Entenda o que acontece através do Espiritismo, toda terça-feira ao meio-dia, Analisando os Fatos, aqui na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Rio de Janeiro. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. ZYJ 462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 14h27. Estamos apresentando programa Vozes da Casa de Francisco. Campanha Apadrinhe um Leito, Casa de Francisco Acolhimento. A campanha Apadrinhe um Leito busca a parceria de cidadãos conscientes e participativos da sociedade para que a Casa de Francisco Acolhimento possa manter hospedagem e amparo a pacientes com câncer, fora de possibilidades terapêuticas e de cura, dependentes de cuidados especiais em condições econômicas e sociais precárias e vulnerabilidade social que a doença impõe. A participação dos doadores é concretizada por meio de contribuições mensais a partir de R$ 50 via depósito em conta bancária. Por mais singelo que seja seu gesto, ele se unirá a muitos outros, proporcionando aos nossos pacientes mais conforto, amor e dignidade de morte. Com isso, além de garantir o sustento de um leito, possibilitará também a abertura de outros para novos hóspedes. Desde já, agradecemos imensamente por sua contribuição. Passe um WhatsApp para 21 98880 2007. Colabore, compartilhe e faça a diferença. E voltando, primeiro agradecendo a... Deixa eu pegar aqui, gente. Vamos lá. www.rjresgate,
Vamos botar aí, minha gente. Lembrando sempre que a RJ Resgate é um serviço de ambulância, de emergência, tá? Só que ele tem um diferencial. Ele leva o médico até a sua casa, viu, ouvinte? Então, liga lá no 3449-0040, que nos ajudam muito nos transportes, nos translados que a gente tem que fazer, às vezes, em caso de defesa de escolhimento hospice, hospital, enfim, vira e mexe, né? Então, RJ Resgate 3449-0040 e o nosso Correio Espírita no www.correioespírita.org.br no telefone 2721-2505, 2721-2505. E vamos passar para a entrevista, que a gente esqueceu aquela vinhetinha maneira? Tarará, tarará. Vamos lá, com o nosso Jefferson Viola e nossa Sheilinha Carvalho. Vozes da Casa de Francisco. Entrevista. Gente, estamos entrevistando a Ana Paula Bragança e Hernani da Costa Mendes, do Desafio Cruz. A gente esqueceu da vinheta. Eu quero aproveitar, dona Regina Carvalho da Piedade, acabei de receber o seu presente. Muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? E a nossa querida amiga de Maricá, que me mandou um beijo, e eu mando outro, ó. Beijo do Edu, muito obrigado, que foi lá no 17º Feirão da Rádio Rio de Janeiro Beneficente, da emissora da Fraternidade, tá? Beijo para vocês, minha querida. Vamos agora ouvir um pouquinho, agora vamos falar de lei, né? De lei. Então, quem vai falar, Hernani ou Ana Paula Bragança? Pode ser. Então vamos lá. Vamos lá. Ana Paula Bragança, me diga, Lei 8425 de 1º de julho de 2019, que significa para o cuidado paliativo? Então, significa um grande avanço, é uma lei estadual, né? Então ela levou, nós começamos essa caminhada em 2014 e significa um avanço porque, assim, hoje no estado do Rio nós temos várias instituições que atuam em cuidados paliativos, sejam em comissões, sejam em hóspices, mas que não têm um respaldo que dê substância para essa atuação. Então, hoje, a lei, o que ela traz? Pensar uma proposta de rede, de atuação de rede em cuidados paliativos, sistematizar esses cuidados paliativos, implementar, efetivar esses cuidados paliativos no estado do Rio de Janeiro. Como é que começou essa história, né? Como eu falei, em 2014 nós pensamos em uma proposta de lei e eu gosto de falar sobre isso porque muita gente não sabe como é que funciona a questão de lei. Eu também não sei não. Né? Então como é que a gente começa? Não sei não. Como é que a gente começa? A gente tem uma ideia. Uhum. E aí essa ideia, a gente pensa se é possível virar uma lei. E procura, em geral, um assessor de um deputado ou de um vereador. Né? No nosso caso foi estadual, então um deputado. Procuramos um assessor, explicamos qual era a proposta, quais seriam os benefícios para o estado do Rio de Janeiro, e esse assessor aderiu, achou bacana, conversou com o deputado, e aí o deputado abriu as portas para a gente. Em 2014... Nesse caso, o deputado... Foi o deputado Carlos Mink. Uhum. E aí, em 2014, ele abraçou a causa e pegou o que nós tínhamos escrito como uma proposta e criou um projeto de lei. Sim. Esse projeto de lei passou por todas as comissões na Assembleia Legislativa. Uhum. Tiveram algumas alterações, foram votadas, e aí é um processo que é demorado. Né? E aí, de 2014, ele foi votado em sua fase final em 2017. Foi votado pela aprovação, e aí ele vai para o governador sancionar. Ou seja, para ele dizer se vai querer ou não essa lei. E no caso, na ocasião, o governador interino, que era o Francisco Dornelles, achou que não cabia para aquele momento, para o estado do Rio, ter uma legislação em cuidados paliativos. Gente, mas por quê? Bom, enfim, não cabe você nem eu, né? Várias questões. São várias questões. É meu lado, como é que fala? Sei lá, vai. Instigador. Isso, E aí, nós conversamos com o deputado Carlos Mink, pensamos numa proposta de quebrar o veto, que é possível isso, mas que quando volta para a LERJ,
na conversa com alguns deputados, houve um confundimento de conceito, por isso que é importante falar sobre o que são os cuidados paliativos. E os deputados entenderam que cuidados paliativos era o mesmo que eutanásia. É por isso que a gente já fez um programa aqui, justamente diferenciando de estanásia, eutanásia e ortotanásia ou ortotanásia? Ortotanásia. E como já estava em final de mandato, o deputado Carlos Mink achou que não valeria a pena pensar em quebrar o veto. Então, ele se comprometeu conosco de propor um novo projeto de lei. E no mesmo ano, em 2017, ele propôs, com a mudança, né, dos deputados. Em 2018, ele continuou tramitando. No finalzinho de 2018, ele ganha força. E aí a gente começa, junto com o movimento social, que isso é importante dizer, né, junto com o movimento social, fazer articulações para que a lei não caísse de novo. Sim. O projeto de lei não caísse de novo. Ou seja, a pressão da galera, né? Exatamente. Então, nós nos articulamos com a Frente Estadual de Combate ao Câncer de Mama, no estado do Rio de Janeiro, que representa mais de 150 mil vozes. E aí começamos a articular na Assembleia Legislativa. No início do ano de 2019, ele foi aprovado na Alerj e foi para a sanção do governador. E, mais uma vez, o governador, e aí no caso é o atual governador, vetou o projeto de lei. E volta para a Alerj, sendo que com a articulação da sociedade civil, nós conseguimos fazer pressão com os deputados, batemos de porta em porta em todos os gabinetes, conversamos com os assessores, fizemos palestras com pacientes e familiares, fizemos uma grande articulação para que fosse quebrado o veto. E conseguimos, num dia de votação, dia 26 de junho, de 58 deputados que estavam na Alerj, 56 deputados votaram a favor. Caramba, gente. Tem palmas aí? Se tiver palmas, por favor. Palmas, né? Porque, nossa, palmas para a sociedade civil, para a sociedade, organizada. Vocês todos enfrentaram isso tudo. Exatamente. Então hoje a gente tem uma lei. Hoje a gente tem uma lei. Que já é para ser cumprida. Sim. E aí um diferencial, Eduardo, que assim, hoje nós temos uma lei, que aí foi em junho, foi sancionada, foi aí pelo presidente da Alerj. E aí, em julho, ela foi para o Diário Oficial, dia 1º de julho, só que nós entendemos que não adianta ter uma lei. Nós precisamos tirar essa lei do papel. Sim. E aí começamos um novo movimento. Pedimos ao deputado Carlos Mink, que mais uma vez nos apoiou, a solicitar uma audiência pública do Cumpra-se a Lei. O que seria essa audiência? O que foi essa audiência pública, né? Nós convidamos vários atores da sociedade civil, pacientes, familiares, profissionais de saúde, instituições, políticos, para nos auxiliar a tirá-la da lei, do não papel. foi a que eu estava lá, né? Foi a que você estava lá. No dia que foi no dia 8 de novembro. Houve aquele movimento todo, exatamente. Né? E foi tão interessante que, assim, foi mais um apelo da sociedade civil. Então, inclusive, assim, nem os assessores do deputado Carlos Mink acreditaram. A sala, gente, ficou lotado aquilo lá. Foi nisso. Maravilhoso. Exatamente. Eles não tinham noção de quantas pessoas iriam para esse movimento. Então, a pressão foi tão grande que, em alguns momentos, a portaria teve que barrar as pessoas para entrar. Eu lembro, eu cheguei a ouvir gente falando, não dá mais para entrar. Exatamente. E aí, qual foi a proposta que nós fizemos para esse Cumpra-se? É tirar do papel. E como tirar do papel? Então, tinham representantes do município, representantes do Estado, representantes das academias, pacientes, pensar num grupo de trabalho para que ela saia do papel, mas não saia simplesmente porque foi de cima para baixo. Mas pensarmos juntos como fazer essa articulação. Mas olha só, a Casa de Escolhimento Hospice, conveniada aos hospitais, de uma certa forma, ela já estava saindo do papel. Né? E agora, como é que vocês veem o trabalho de um hospice ou outros hospices que venham a existir nesta funcionalidade, já cobertos pela lei? Sim. É o apoio a essa lei. Sim, porque a lei cria um programa estadual de cuidados paliativos no âmbito da saúde do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, então, traduzindo, criar uma rede de assistência em cuidados paliativos. Então, claro que qualquer instituição que faça cuidados paliativos no estado está contemplada. Mas eu tenho uma deficiência, aí eu não sei se vocês podem me ajudar
Talvez porque a gente ainda está caminhando para isso, como eu falei da questão hospitalar, né? Por exemplo, quando eu recebo, hoje mesmo, eu posso até mostrar aqui, eu acabei de receber um WhatsApp de uma pessoa que foi mandada para casa com uma esposa, o marido com câncer de intestino, e o hospital foi bem claro que ele tinha só 3 meses de vida. E me pediu para acolhê-lo. Aí eu falei assim, bom, que hospital que está? Hospital Y. Bom, eu não tenho ainda nenhum tipo de relação com esse hospital, eu tenho que montar uma relação, porque como é que é feita essa relação? Eu vou, apresento, olha, eu existo, viu, hospital? Você tem uma comissão de cuidado paliativo aí? Né? Eu existo, trabalho assim, assim, assado. Infelizmente, né, acabamos, às vezes, até trabalhando mais com finitude do que com a parte de cuidado paliativo integral mesmo, porque os casos chegam bem já avançados. Mas nesse caso, eu ainda estou de stand-by porque eu tenho que ver médicos que vão trabalhar conosco nesse caso isolado. Por quê? Porque eu preciso da famosa declaração de óbito se o paciente do hospital, ou se ele virar um hóspede da nossa instituição, caso ele vá a óbito lá, eu não tenho como atestar, porque eu não sou uma unidade hospitalar. Eu sou apenas uma casa que presta cuidados, como a Hernani falou. Eu também cuido. Sim. Né? Só que eu cuido e hospedo. Não só hospedo pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão em tratamento ou curativo, que estão fazendo sua químio, então moram em outro estado, Hernani, e aí a pessoa não tem condições, fica hospedada na casa de Francisco Acolhimento, né? Mas também hospeda aquelas pessoas que precisam às vezes aquela família assim, poxa, mas eu não posso que meu marido morra em casa porque eu tenho filhos pequenos. Ou a mãe dele vai passar mal. Então precisa de um lugar para cuidar, que oferte esse tipo de serviço e que possa dar esse suporte. Mas eu também não posso tirá-lo da casa dele se eu não tiver essa parceria ou com o médico parceiro, né, que declare, né, que acompanha aquele paciente, ou o hospital que faz aquele acompanhamento também. Essa lei cobre isso ou não? Ainda não? A gente vai chegar nisso um dia? Ainda não. A gente vai chegar nisso um dia. Qual é o momento que nós estamos em relação a essa lei? Teve audiência pública naquele dia que você participou, no dia 8 de novembro, e o desdobramento, o que saiu daquela lei? Um entendimento com todos os envolvidos, principalmente com a Secretaria de Estado, a Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, em relação a montar, e mais o gabinete do deputado, montar um grupo de trabalho, um grupo executivo para a implementação e efetivação da lei. Depois disso, eu já me reuni na Secretaria Estadual de Saúde com a Superintendente de Saúde Especializada do Estado para a gente ver, né, conversar como que a gente vai para essa efetivação. É claro que todos os envolvidos, em relação aos cuidados paliativos, com instituições que oferecem cuidados paliativos, serão chamados para conversa, Vai ser criada uma câmara técnica de especialistas e a gente vai chamar a todo momento representantes da sociedade interessados nesse assunto para essa execução dessa lei. Uma coisa que você está falando não é especialidade ou particularidade da Casa de Francisco. Sim. No Rio de Janeiro, a gente ainda não tem um serviço de registro de óbito. Então, que a Casa de Francisco passe em relação ao atestado de óbito dos seus pacientes, vários hospitais, vários serviços que oferecem atendimento domiciliar, quando tem óbito em domicílio, passam pela mesma situação. O que está mudando? O PAD do Rio de Janeiro, que é o serviço de atendimento ao idoso do município do Rio de Janeiro, está tentando resolver isso internamente, Mas a gente também enfrenta essa dificuldade em outros serviços que oferecem atenção domiciliar. Então, um avanço que pode estar amarrado nessa lei, é uma coisa que a gente não pode deixar de discutir, é a questão do atestado de óbito em domicílio. Em domicílio. Porque ajudaria muito, por exemplo, eu poderia hoje dizer assim, não, eu tenho vaga, porque eu até tenho, né? Mas
Mas como ele não está num hospital que eu sou conveniado, porque a Casa de Francisco presta o cuidado, né? Ele é meu hóspede. Então, para que as pessoas não pensem, não, a gente ainda não é, a gente vai ser, se Deus quiser, uma unidade hospitalar, uma unidade que vai prestar esse tipo... Mas, por enquanto, a gente ainda não é. A gente é uma casa de hospedagem, como o home care, né? Então, eu preciso de um hospital parceiro, eu preciso de um médico parceiro e... o cuidado a gente presta, é como se a gente estivesse doente, cuidando da mãe e do pai em casa, né? Agora, mas quando se trata de ir além, que é poder proporcionar essa dignidade e tirar também das costas de muita gente que, às vezes a gente encontra, Hernani, como hospice, instituição filantrópica, muita gente querendo se aproveitar um pouquinho disso, né? Mas do outro lado, também com esse tempo de estrada, a gente também consegue identificar os verdadeiros quadros necessitados, né, para digamos, a permanência desse hóspede na Casa de Francisco Acolhimento Hospice, né? Algo mais para falar da lei? Sim, como a gente pontuou, é uma lei estadual, né? Hoje, nós não temos uma lei nacional, né? Não Mas temos imagina... uma política nacional de cuidados paliativos. Mas eu não entendi por que esses dois governadores... Mas vamos lá. O que nós temos hoje é uma resolução que foi assinada em 2018, a Resolução 41, mas que ela não tem força de lei. Ela nos dá um suporte, são diretrizes para os cuidados, para a implementação dos cuidados paliativos. Então, há um movimento para trabalhar a discussão de uma política nacional de cuidados paliativos. Então, por isso que essa lei estadual ela é tão importante. Como nós não temos algo nacional que nos respalde, agora tem a resolução, mas a gente hoje já tem a lei estadual. E o que é interessante também, Eduardo, é pensar o seguinte, é um movimento que nós fizemos uma pesquisa em outras assembleias legislativas de outros estados, e a gente observou que vários estados também estão com esse movimento desde quando nós começamos, em 2014. Então, tem estados que exatamente copiaram a lei aqui do Rio e estão tentando também implementar nos seus estados. Então, assim, Vocês estão se falando para tentar ajudar? Em alguns ou cada estados a gente já tem. Mesmo... Em alguns estados a gente tem a informação, mas assim, o acesso a quem está discutindo a gente ainda não conseguiu com todos, com né? todo Até mundo. porque é muita gente, né? Muita gente, mas a gente consegue triangular com alguns serviços, com alguns estados que tem pessoas que estão fazendo, assim como tem vocês na Casa de Francisco, né? Que tem essa missão, outras instituições em outros estados também têm. Então, a gente está tentando conversar com essas pessoas para também, quando acontecer a questão nacional, não vir de cima para baixo. Mas que a gente tenha uma estrutura, um diálogo, porque o Brasil ele é muito diversificado. Então, não adianta eu ter também uma política que seja rígida e não dê conta de todos os estados. Claro. Então, a gente pensa numa estrutura. Já tem muita gente conversando sobre isso há um tempo, a nível nacional, mas que ainda não tem uma efetivação, ainda não conseguimos alcançar essa política estadual. E por isso é importante ter essa política nacional. Por isso que é importante ter essa legislação estadual. Ok. Hernani, você quer pontuar alguma coisa nesse tema que a gente já está quase terminando? Eu quero falar um pouquinho da ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. E se você quiser pontuar alguma coisa, a hora é hora, é agora, e a gente passa por outro tema antes que aquele menino ali, comece a me dá. Tira a gente do ar. É muito rápido, né? Passa rápido, né, muito gente? rápido. É impressionante, porque é muito assunto. Eu só queria... Eu falo pra caramba. Eu só queria pontuar uma coisa. Não vou mais chamar ela. Cortada. Me cortaram, falei a verdade. Eu só queria pontuar uma coisa, que para além da lei, né? Para além da lei estadual, da lei nacional, federal, enfim, o Estado tem que cuidar das pessoas. Isso é consagrado, é tutelado na nossa Constituição. Eu não preciso estar morrendo com uma doença avançada para alguém, né, querer olhar para mim, fazer alguma coisa. Não é isso. O Estado ele tem a responsabilidade, tá, de cuidar das pessoas. Nós estamos vivendo um momento crítico, tanto no município do Rio de Janeiro como no estado do Rio de Janeiro, que o que nós conquistamos em relação à garantia ao direito à saúde, nós estamos perdendo.
e no movimento de retrocesso bastante acelerado. O que precisamos garantir é que não percamos mais os direitos garantidos. Porque nós temos a obrigação de cuidar das pessoas. O Estado tem a obrigação de cuidar das pessoas. Então, esse ponto é um ponto extremamente importante e nós, enquanto sociedade, devemos nos unir e resistir a esse retrocesso. Esse é um ponto que a gente tem que amadurecer e encarar com bastante maturidade. A gente está falando de duas situações, porque você está falando do lado político e realmente nosso, né? Nosso direito, que a gente deve se unir e tudo. Sim. Mas nós, como instituição filantrópica, né? A gente existe justamente pela falha do Estado. Né? Então, se não houvesse a falha do Estado, a Casa de Francisco Acolhimento não precisaria existir, porque todos teriam acesso a esse tipo de cuidado, né? Então, vamos, realmente sim, eu sempre falo também nas minhas palestras que nós devemos cumprir e correr atrás dos nossos direitos, verdade, mas também não devemos nos omitir de fazer aquilo que o nosso coração nos pede. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Que se você que está ouvindo agora fica assim, eu acho que tudo quem tem que resolver é o Estado, mas você pode fundar um hospice, você pode cuidar dos velhinhos, você pode cuidar dos cachorrinhos, vai lá e cuida. Exatamente. Foi por Exatamente. isso que a Casa de Francisco Acolhimento Hospice nasceu. Exatamente. Tá bom? Agora eu quero falar rapidinho com o Hernani, a NCP. Você agora é membro. Como é que tá formando um grupo aqui no Rio de Janeiro? Como é que é isso? Eu já falei com muita gente da ANCP lá de São Paulo. Né? Com a Luciana e tudo, que faz a parte de negócio de jornalismo, não, assessoria de imprensa, né? E como é que é isso aqui no Rio, Hernani? Quem é você na ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos? Explode a sigla. Pode ir? Academia Nacional de 3 Cuidados minutos. Paliativos é uma academia a nível nacional, que tem sede em São Paulo, que congrega os paliativistas do Brasil. Agora, esse ano, nós inauguramos a Regional Rio de Janeiro, que é uma secção dessa nacional, com o objetivo de congregar os paliativistas do Rio de Janeiro, né? Com o objetivo científico, político, fortalecer, divulgar os cuidados paliativos no Rio de Janeiro. E eu sou o vice-presidente dessa regional. A presidência quem faz é um médico geriatra, Felipe Guzman, e tem uma outra vice-presidente, que é a doutora Lisiana. Então, os outros membros também. Então, nós somos 9 membros. Já tem sede aqui no Rio? Ainda não. Tá a buscando gente está, nesse momento, montando, discutindo um estatuto, buscando uma sede. E a função primordial da NCP RJ é congregar os profissionais e divulgar os cuidados paliativos. Muito bem, muito bem. Temos ainda 2 minutinhos? 2 minutinhos, né, Viola? Quer complementar, Ana Paula Bragança? Quem tá do outro lado não tá vendo as caras e bocas, que né? Que ele tá fazendo ali, né? Mas tudo que bem. nós vemos. Sheilinha, tem pergunta? Enfim, quem quiser fazer alguma pergunta, dá um tempinho aí. Mas eu sei que depois esse programa vai bombar mesmo na rede. Quer falar alguma coisa, Paulinha? Eu queria convidar os ouvintes a participar dos nossos cursos. Os cursos, isso mesmo. Os cursos. Fala aí. Nós temos um curso de atualização. Aonde? Na Fiocruz. Que hora? Que acontece no prédio da expansão da Fiocruz. Acontece às quintas-feiras de março. As inscrições, elas iniciam em fevereiro e é bem rapidinho. Então, assim, é aberto ao público, não precisa ter nenhum grau de escolaridade para fazer. Então, dona de casa, paciente, familiar, já tivemos cuidadores, várias pessoas. Por que ele é aberto à comunidade, à sociedade em geral? Porque é uma forma de divulgar, de disseminar a cultura dos cuidados paliativos, a filosofia dos cuidados paliativos. Então, tem esse curso que deve acontecer em março do ano que vem. As informações saem no nosso blog, que é Grupo de Estudos e Pesquisa em Cuidados Paliativos. Tem também Facebook, que é C Paliativos, GEPCP. Depois a gente pode colocar na rede também. E no Instagram, que é C Paliativos, GEPCP.
A gente divulga nas redes, nos canais, né, a informação de quando abrirão as inscrições. E tem também um curso de especialização, que é um curso já para profissionais graduados. Então, esse curso deve acontecer no segundo semestre do ano que vem. Está acontecendo agora, a primeira turma está terminando, então a segunda turma deve iniciar aí no ano que vem. O processo de inscrição também a gente divulga nas redes. Gente, eu vou esperar a Paulinha me passar isso pelo WhatsApp e eu vou colocar isso no vídeo, vai estar tudo isso no nosso site, tá? Agora o Paulo Viola tá aqui me chamando. Eu preciso ir como 3209-1811, por favor, para a Padrinho Leite ajudar a gente nesse 13º. Ele tá me enforcando. Um beijo pra todos. E eu vou colocar isso tudo no vídeo, tá lá na Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Um beijo. Beijo, Bragança. Beijo, Hernani. Obrigado, e até a próxima. Tchau, beijo. Você ouviu o programa Vozes da Casa de Francisco Acolhimento. Apresentação Eduardo Sutini. Para ouvir novamente, entre pelo nosso site www.radioriodejaneiro.am.br e clique em Vozes da Casa de Francisco. Rádio Rio de Janeiro. Organização